Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre saúde emocional. Nós vamos falar hoje sobre os 5 traços de personalidade, onde nós vamos estar abordando, a cada um desses traços que vai trazer para você aí que tem algum tipo de desejo de estar conhecendo qual é o seu traço de personalidade, em qual traço você está se encaixando. Vai ser muito bom, vai ser muito útil para a sua vida, para você entender um pouquinho de como o funcionamento e como funciona o seu traço de personalidade. Nós vamos falar sobre os traços de personalidade, 5 traços. Primeiro, o esquizoide, que é o primeiro traço. Depois vem o oral, depois vem o masoquista e o psicopata, e o final e o último traço de personalidade, o rígido. São esses os 5 traços que nós vamos estar abordando. Os traços de caráter são mecanismos do corpo e da mente que ajudam a moldar nossa identidade, emoções, comportamentos. Eles também são conhecidos como tipos de caráter e se formam ainda na infância, desde a gestação até os 5 ou 6 anos de idade. Então, esses traços de caráter, eles são mecanismos do nosso corpo e da mente que nos ajuda, que nos molda, a nossa identidade, as nossas emoções e os nossos comportamentos do dia a dia. Também vai o que? Esses traços eles vão sendo formados desde a gestação até os 5 ou 6 anos de idade. Nesse período, nosso pensamento ainda não tem a complexidade necessária para entender as emoções ou os motivos das outras pessoas, mas já precisa se proteger contra as suas consequências. A consciência está lutando para interpretar a realidade, e daí vem a ideia de um trauma, ok? Então a criança, na sua formação ali, antes ali na sua infância, primeira infância, ela vai enfrentar várias situações e ela vai ter algumas consequências, porque o inconsciente ele vai criando alguns mecanismos de segurança para a criança e vai desenvolvendo ali alguns mecanismos para que essa criança venha se defender, venha estar lutando, para que ela venha estar se desenvolvendo através do que está acontecendo em volta dela, ok? Então, um trauma, porém, não é sempre um episódio de violência ou relacionamento abusivo. Ele ocorre, por exemplo, ainda no útero, quando o bebê sente a aflição da mãe, ou no período do desfraude, quando os pais riem da criança ter se sujado numa tentativa de confortá-lo. Então, o trauma em si ali talvez não seja um trauma, seja um episódio que trouxe para a criança algum tipo de dificuldade de entender o que estava acontecendo ali naquele momento, Então, os traços, durante o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, várias coisas acontecem conosco e ao nosso redor. E essas situações vão sendo registradas. A dor, abandono, por exemplo, não quer dizer que alguém foi de fato abandonado. Porém, foi a sensação registrada naquela fase de desenvolvimento. Ok? Então, qual é o primeiro traço de personalidade que nós vamos estar falando aqui neste vídeo? É o traço do esquizoide. O esquizoide, ele é o primeiro traço a se desenvolver. E quando é feita a mielinização desse traço? É durante a gestação, tá? Quando a mãe ela enfrenta algumas dificuldades durante a gestação, a criança que está no útero, ela não sabe o que está acontecendo no lado externo, Ela não sabe o que está acontecendo por fora daquele útero. Então a criança ela começa a receber alguns estímulos da mãe, e talvez esses estímulos sejam alguns estímulos ruins, que seja talvez algum momento de estresse,
algum momento que a mãe passa durante a gestação, é onde ela passa por situações difíceis e ela vai acabar refletindo aí na sua gestação. A criança, como ela não sabe o que está acontecendo do lado de fora, ela vai se sentir o quê? Rejeitada. Então o esquizoide, a dor do esquizoide é sentir-se rejeitado. Então quando ele está no útero, a criança ela sente essa informação: olha, não me querem aqui, eu estou sendo rejeitado. Por quê? Porque talvez ali a mãe está passando por um momento difícil, um momento onde que ela passa por algum estresse, alguma dificuldade, e ela passa essa emoção, esse sentimento, né? E a criança se sente ali rejeitada naquele momento. E ali ela então começa a desenvolver esse primeira personalidade, que é o traço do esquizoide, que é se sentir rejeitado. Quais são os recursos do esquizoide? O esquizoide, o primeiro recurso, um dos recursos que ele tem é a criatividade. Então o esquizoide, ele é uma pessoa muito criativa, ele é uma pessoa que trabalha muito na criação. Também é uma pessoa de grande imaginação e raciocínio. Então o esquizoide, ele vai ter esses recursos. Ele vai ser uma pessoa de criatividade, uma pessoa de grande imaginação e raciocínio. Então é o recurso que ele tem, né, para enfrentar e para se dar bem diante das adversidades. Então, qual é o formato do corpo do esquizoide? O corpo do esquizoide é magro, com os ossos evidentes. Então, sabe aquela pessoa magra que tem aqueles ossos até parecendo, sabe, até pontudo assim, ó, nos cantos, sabe, no cotovelo. Então, o esquizoide, uma das características dele, quando ele está na dor, é se isolar. Ele fica isolado, ele se isola, ele fica sempre sozinho, ele não gosta de muita companhia. Os amigos do esquizoide você pode contar numa mão. São muito poucas pessoas que ele tem contato. Mas não é porque ele não gosta das pessoas, é porque ele evita o contato. Por quê? Com medo de ser rejeitado, ele rejeita, tá? Então ele vai ser uma pessoa muito inteligente, muito criativo, e vai ter muitas ideias, sabe? Muitas ideias na mente dele. Tanto é que quando você conversa com o esquizoide, né, dependendo do que você está falando com ele, se não for algo do interesse dele, ele não vai dar muita importância. Ele vai estar falando com você assim, a primeira coisa que vem na mente dele, ele já passa por dentro, ele já passa para outra coisa, ele já tá em outro mundo, tá bom? Então, você viu aquela pessoa que você está conversando com ela ou com ele, aí você fala, não é assim mesmo, fulano? Aí a pessoa, hã? Ou seja, ele já estava longe há muito tempo. Se não for um assunto que ele se interessa, então ele acaba perdendo o foco, ele não fica focado, ele não consegue focar, porque são muita coisa, muitos pensamentos que vêm, muitas ideias, muitas imaginações que vêm na mente do esquizoide. Por quê? Porque a força dele está concentrada na região da cabeça, tá? Então ele vai ser muito também procrastinador, ele vai procrastinar muito. Então quando ele tem as ideias, ele tem muitas ideias boas, muitas coisas boas, porém na hora da execução dessas ideias ele não consegue executar. Por quê? Porque ele não tem força física, ele tem ideia, bom? Ele trabalha no mundo, né, das ideias, né? Então, se a pessoa contrata um esquizoide para trabalhar em um trabalho braçal, ele vai ter uma certa dificuldade ali para se adaptar, dependendo do trabalho. Mas se essa pessoa é contratada ali num cargo, né, onde ele tem que gerar ideias, ficar num computador e isolado, talvez ali no meio das pessoas, mas ele sozinho ele vai desenvolvendo o trabalho dele, ele vai
executar o serviço de uma forma brilhante. Ele vai ter muitas ideias, vai ter muita proatividade para executar o seu trabalho. Por quê? Porque é o que ele gosta de ficar ali, ó, naquele mundo, na mente dele, fazendo aquilo que está vindo na mente dele, as ideias que ele está tendo, colocando ali nos projetos que ele está desenvolvendo. Então ele vai ter essas vantagens, né? Porém, ele é uma pessoa que não gosta muito do contato, sabe? Então, se você contrata um esquizoide para trabalhar ou para ficar no meio de pessoas, ele vai ficar um pouco, ele não vai ter muita interatividade com as pessoas. Então ele vai ficar sempre de uma forma assim meio que querendo fazer, porém se ele não se sentir bem, ele não consegue executar. Por quê? Porque o forte dele não é a interatividade, é trabalhar sempre focado na mente. As coisas, se você colocar o esquizoide para trabalhar isoladamente, você pode ter certeza que ele vai executar um grande trabalho, ele vai fazer um serviço excelente, vai gerar ideias, vai gerar muito resultado. Então o esquizoide, muitas vezes, né, as mães, que às vezes é oral, que é o segundo traço que nós vamos estar falando agora no vídeo, acabam se sentindo um pouco aquela frieza na demonstração do carinho do filho, porque o esquizoide, ele tem essa característica, sabe? Quem conhece, quem lidar com o esquizoide, ele tem a característica de ser uma pessoa muito assim, reservado. Ele não é muito de ficar abraçando, não gosta de ficar sendo abraçado, ele gosta de um pouco de distância, tá? Mas não quer dizer que ele não goste das pessoas, que ele não ame as pessoas. Ele gosta do jeito dele, tá? É da forma que ele encara o mundo, né? Então ele gosta da mãe, gosta do pai, mas é do jeitão dele. Ele é muito reservadão, meio que se afasta, não gosta muito de conversa, fica muito ali no mundo da imaginação. Então esse é o primeiro traço de personalidade, ok? E agora o segundo traço de personalidade que nós estamos falando é o oral. O oral, a memorização do oral acontece durante a amamentação. É quando o bebê ele sente alguma dor, algum incômodo, e a mãe associa aquela dor com a vontade de mamar. Então a mãe vai colocar a criança para amamentar. E ali vai desenvolvendo esse traço de personalidade, que a criança vai percebendo que quando ela está ali, né, chorando, precisando de algo, ela precisa comer. Então ela vai começar a associar isso. Então qual é a principal dor, né, do oral? A dor do oral é de sentir-se abandonado. O oral jamais vai abandonar alguém. Ele sempre vai buscar o que? Abraçar todo mundo, ele vai acolher todo mundo. Ele não abandona ninguém. Por quê? Porque o maior medo dele é ser abandonado, tá? E quais são os recursos do oral? O primeiro é a comunicação. O oral é muito bom na comunicação. Ele fala muito bem, ele tem uma boa articulação para conversar. Ele é bem desenvolvido nessa área. E outro recurso é a conexão que ele tem com as pessoas. É aquela pessoa que ele se conecta muito fácil com todo mundo, que ele tem ali algum tipo de relacionamento, e ele acaba virando amigo da pessoa. Às vezes no primeiro encontro ele vê a pessoa, a forma dele olhar a pessoa, aquele sorriso, sabe? Ele acaba conquistando a pessoa ali. Na primeira conversa ele já vira uma pessoa de confiança ali do outro. Ele acaba gerando aquela amizade, sabe? Então o oral, ele tem muito disso. E ele também, o outro recurso dele é o acolhimento. Ele é muito acolhedor, tá? Porque o oral, ele como que é o corpo do oral? O oral, ele é fofinho, tá? Então ele é meio redondinho, rosto redondinho, corpo redondinho.
Então, ele tem aquela, sabe, aquele, quando a pessoa deita no peito, assim, da pessoa fofinha, é aquele conforto, né? Então, ele consegue acolher as pessoas, ele é muito acolhedor, tá? Quando você encontra com o oral, se você tiver um pouco triste, se ele perceber que você não está bem e ele tiver na bolsa dele uma barra de chocolate, uma bolacha ou uma bala que seja, ele vai pegar essa bala e vai oferecer para você. Por quê? Porque ele está vendo que você não está bem, você está meio que cabisbaixo, um pouco triste, e aí ele vai falar, não, ele precisa comer alguma coisa. Ele precisa comer algo para ele ficar feliz. Então ele vai associar, né? Quando ele está na dor, no sofrimento dele, qual que é a busca dele por socorro? É buscar o alimento, é comer, entendeu? Então ele vai acabar buscando sempre comer as coisas, né? E isso vai trazer para ele uma sensação de conforto, de alívio, tá? Durante aquele momento em que ele está comendo. Também tem o oral da falta, tem o oral. Esse é o oral do excesso que eu falei para vocês, e também tem o oral da falta, que é o inverso, tá? Ele também ele é fofinho, mas ele não é tão fofinho assim, tá? E ele vai ser o quê? Quando ele estiver na dor, ele não vai comer. Então ele não vai conseguir se alimentar direito. Porém, ele vai estar ali naquele momento difícil e ele vai ter dificuldade. Quando ele está bem, aí ele come. Aí ele é invertido, inverte, né, a situação. Porém, ele come mais, né? Quando ele está bem, está tranquilo, ele está se alimentando, né? Mas ele, nos momentos difíceis que ele enfrenta, ele acaba rejeitando a alimentação. Então tem dois tipos de traços de oral, tá bom? O outro traço é o masoquista. Masoca não é aquele masoca lá não, tá? Aquele o pessoal acaba confundindo, né? O masoca daqueles as cartas lá, né? Vocês sabem o que eu tô falando, né, gente? Mas eu estou falando do masoquista, o traço da personalidade. O masoquista, qual é o medo do masoquista? O medo de ser humilhado. Por quê? Qual é o momento da melanização do masoquista? É durante o desfraude. É no momento em que a mamãe chega e fala para ele, filha, mamãe vai tirar a fralda de você. Quando você quiser fazer cocô ou fazer xixi, você me avisa que a mamãe vai levar você para o banheiro. Aí a criança, como ela ainda não tem o esfíncter dela ainda, né, desenvolvido, ela não tem controle sobre isso. E aí é onde que ela vai fazer as caquinhas, vai fazer o xixi e não vai perceber. Quando ela vai perceber, já foi feito e alguém vai tentar falar, olha, fulano, você fez tal coisa, você fez cocô. E isso ali vai causar nela ali um momento de constrangimento. Ele vai sentir um pouco de humilhação por estar passando por aquela situação. Por quê? Porque alguém vai falar, vai dar risada, então ele vai se sentir constrangido. É onde ele se fecha, tá? O masoquista, ele tem essa personalidade muito fechado. Uma pessoa que é muito... ele se fecha para tudo, ele não é de ficar falando, ele não é de ficar se abrindo. Quando você conversa alguma coisa com um masoquista, você pode ter certeza que aquela ali vai ficar ali mesmo, ninguém vai ficar sabendo, tá? Por quê? Porque é a forma dele ser, tá? Ele é uma pessoa que ele se fecha. O recurso do masoquista é planejar. Ele suporta coisas difíceis e repete processos. Então, planejamento. O masoquista, quando ele vai fazer uma viagem, ou ele tem algum projeto, alguma coisa para fazer em outra cidade, alguma viagem, ele vai sair de férias, ele já faz todo o roteiro. Ele já programa a viagem, ele programa o roteiro que vão fazer os passeios.
Isso não é só o dele, é o da família inteira. Ele faz todo aquele planejamento, por quê? Porque ele não quer que saia nada do controle. Então o masoquista, ele tem muito que ele tem muita aquela questão de ter o controle, tudo sobre controle, entendeu? É uma pessoa muito controladora, então acaba até mesmo atrapalhando aí os relacionamentos dessa pessoa aí, se ele não tiver um equilíbrio, tá? Porque se ele tiver com uma pessoa aí que não tem, né, essa mesma busca, né, de fazer as coisas na pontualidade, ele vai sofrer, gente. Vocês não sabem o que é o masoca. O masoca, ele sofre. Quando ele dá a palavra dele, ele marca um horário. Exemplo, ele vai fazer uma reunião às 19 horas. Quando é 18h55, ele já está lá na frente já. Até por quê? Porque ele não quer se atrasar, ele tenta sempre chegar na hora certa, na hora marcada. Ok, pessoal? Então é uma das características do esquizoide. O esquizoide, quando vai no mercado, gente, pelo amor de Deus, ele quer saber os detalhes. A mulher acaba até ficando nervosa. Mas por que? Não, ele quer saber qual é a marca, qual é o tipo do alimento que você quer, para que ele não venha fazer a coisa errada. Que ele não venha fazer o quê? A caquinha. Então, pessoal, agora chegamos no outro traço, não, é o quarto traço de personalidade, que é o psicopata. Tá? Não é o sociopata, pessoal. O pessoal fica meio preocupado, né? Nossa, você está me comparando com um psicopata? Não, pessoal, esse aí é um traço de personalidade. É a forma que ele vai o quê? Se desenvolvendo, tá? Durante a vida. Então, qual que é o medo do psicopata? Qual é a dor do psicopata? A dor do psicopata é de ser manipulado. Então, quando ele era criancinha, né, quando estava na fase de desenvolvimento dos seus traços de personalidade, ele se sentiu, em algum momento, que ele foi manipulado, ou ele foi manipulado pelo pai, pela mãe, tá? Então, ele acaba criando, né, uma defesa. Ele percebe que quando ele faz alguma coisa, as pessoas veem que ele está fazendo alguma... Exemplo, quando o pai e a mãe chamam ele para fazer uma gracinha para os amigos, ele vai lá e faz a gracinha e tal, e aí ele faz a gracinha, tem aquela atenção, né? Todo mundo dá risada dele ali para mostrar que deram atenção para ele, e aí ele tá ali, o pai e a mãe pode ir lá brincar, vai lá brincar. Aí ele se sente um pouco já meio que louco. Então, mentira, né? Tô me mandando embora, né? Não tem graça que eu tô fazendo. Só que daí ele pega e ele começa a ter aquele tipo de comportamento. Ele fala assim, agora eu não vou fazer de novo. E aí o pai e a mãe chegam outros convidados, o pai e a mãe chamam lá, vem cá, filhinho, vem cá, faz aquela gracinha para eles verem. Aí ele fala, não. Aí a mãe e o pai percebem que ele não vai fazer e acabam que, então tá bom, vai lá brincar. Aí ele percebeu que quando ele faz, quando ele entrega aquilo que as pessoas querem, né, faz o que eles estão pedindo, ele tem atenção. Quando ele não faz, ele não tem atenção. Então ele começa a associar isso aí e começa a desenvolver, né, essas características de ser um pouco manipulador, de tentar manipular as pessoas para conquistar aquilo que ele deseja, tá? Então a dor dele de ser manipulado, ele começa a utilizar essa manipulação, tá? Para buscar ter aquilo que ele está buscando, desejando ter. E quais são os recursos do psicopata? O psicopata é muito bom em negociação, muito bom em negociações, liderança e também em articulação, em articular as coisas, tá? Então ele é uma pessoa muito político, né? Muitas vezes a gente vê muitos políticos que estão aí na mídia, que tem aí esse traço de caráter muito predominante, tá?
Então, pessoal, nós temos, né, só para deixar vocês claro, bem claro, nós temos os 5 traços, tá bom? Em todos os traços nós temos eles, porque nós passamos por todas as fases de desenvolvimento de caráter. Porém, 2 ou 3 traços vão ser mais predominantes, tá? Então a pessoa vai ter algum tipo vai ter variação de pessoa para pessoa. Tem pessoa que ele tem o traço de esquizoide oral, às vezes ele tem esquizoide oral e rígido, psicopata, entendeu? Ou rígido. Vai depender muito, então vai desenvolvendo ali as porcentagens, né? Onde ele vai tendo suas características mais destacadas, quais são os seus traços de personalidade. Então o recurso dele é negociação. Então, geralmente, o psicopata, ele está sempre em cargos de liderança, em cargos de chefia, porque ele é uma pessoa que ele é um pouco ele é muito frio, né? Ele trabalha muito na questão da lógica, não é muito da questão do coração, ele é mais da razão, sabe? Então ele busca sempre com bastante foco, né, alcançar os seus objetivos, as suas metas. Ele vai sempre estar focado em alcançar aquilo que ele está colocando como meta, tá? Então ele não vai ter aquela questão de ficar passando a mão na cabeça. Ele vai, primeiramente, né, no primeiro momento, ele vai tentar ganhar a confiança da pessoa e vai ler a pessoa, buscar todas as, sabe assim, as áreas que elas são boas, qual o lado positivo dela, qual que é a forma boa de lidar com ela e como que ela não é receptiva, como que ela fica durante alguma discussão. Então ele vai começar a fazer uma leitura da pessoa para buscar um ponto fraco dela, para que ela venha ficar na mão dele, tá bom? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, como é o formato do corpo do psicopata? O formato do corpo do psicopata é um formato meio que triangular, os ombros um pouco mais largos do que o quadril, tá? Então ele vai ficar mais ou menos um triângulo assim, ó, ao contrário, tá? Então é uma forma de você ver quem é a pessoa, né? Olha, essa pessoa tem um traço de psicopata, né? Por quê? Porque o corpo dela vai mostrar o rosto também, o formato do rosto, tá? Às vezes a pessoa tem aquele queixo bem fininho, sabe? Aquele queixo mais afinado, também é uma das características do traço do psicopata, tá bom? E agora chegamos aí, pessoal, no último traço de personalidade, que é o rígido. O rígido, a amenização dele é durante ali quando ele começa a ter aquela paixão, né? Aquele amor, né? Que ele tá ali amando o pai ou a mãe, e ali ele percebe que o pai, ele já tem a mãe, né? Então ele ali começa a triangular, porque quando o papai tá com ele o dia inteiro, ou com ela, no caso, ou a mamãe com ele, ela fica o dia inteiro com ele, mas na hora de dormir, o papai vai dormir com a mamãe, e ele fica ali, né, sobrando, né, naquela relação. Então ele vai triangular, ele vai ficar, olha, mas tipo assim, eu tô me trocando, né? Ele vai se sentir trocado ou traído. É a principal dor do rígido. Então, o rígido, ele vai ter muita dificuldade nos relacionamentos em questão de confiança, tá? São pessoas muito assim, muito bonitas, né? O rígido, ele tem uma característica, sabe, de beleza. Ele tem aquele charme, sabe? As mulheres, quando conversa com um homem bonito, um homem elegante, ele tem aquele charme, sabe? As mulheres ficam assim, nossa, encantado com o cara. E da mesma forma as mulheres, tá? A mulher que é rígida, ela tem aquela, sabe, aquela beleza que ela encanta onde ela chega. Então, aonde aquela mulher chega, os homens ficam ali, nossa, fica admirando, né? Aquela beleza. E acaba até mesmo confundindo, tá? A forma do rígido de olhar as pessoas acaba trazendo às pessoas a sensação de que aquela pessoa tá dando em cima delas, tá dando em cima deles. Nossa, aquela mulher tá afim de ficar comigo.
Por quê? Porque olha como ela me olha, o olhar dela é sedutor, ela está me seduzindo, o olhar dele é sedutor. Né? No caso de uma mulher olhar para um homem que é rígido, ela vai olhar e ela vai se sentir seduzida por ele. Então, é a forma, né, a beleza que eles têm, já é uma forma já característica deles. Tá? Geralmente os rígidos estão sempre na área, né, do artística, modelos, atrizes, né? Onde as pessoas ali naquela tela de televisão ali, onde eles têm bastante destaque, né? Pela beleza, onde eles são selecionados, né? Para trabalhar ali em alguma novela, algum filme, por causa da beleza que eles têm, na aparência que eles têm. Então, já ganham uma pontualidade enorme. E o rígido também na parte profissional, ele vai ter bastante, pela sua beleza em si mesmo, ele vai ter bastante vantagem sobre os outros, tá? Porque a beleza dele já vai, muitas vezes já vai trazer aquela, sabe, vai impactar já as pessoas. Então, é como se fosse assim, ó, o cartão postal. A pessoa tem aquela beleza, então acaba facilitando ali em alguma área da vida dele para ele crescer na parte profissional. Então são pessoas que têm bastante muito selecionado para cargos, né, de alto escalão, pessoas que trabalham aí em áreas de beleza. Quais são os recursos do rígido? É a agilidade, a competitividade e a proatividade. Então não é à toa que também ele vai se destacar. Por quê? Porque ele vai ter sim agilidade, ele vai ser uma pessoa de muita agilidade, ele vai trabalhar com muita agilidade, vai ter muita facilidade para desenvolver, para operar, né, o seu trabalho ali. Também vai ter aquela competitividade, eles são muito competitivos. Por quê? Porque o rígido ele sempre está triangulando. Então ele tá, vamos colocar um exemplo, ele tá num relacionamento, só que ele está competindo com alguém que ele nem sabe quem é, porque ele acha que sempre tem a outra pessoa. Então o relacionamento dele, para ele, tem mais uma pessoa. Quem é a outra pessoa? E isso acontece até mesmo na questão profissional. Quando você lidar com um empresário que tem esse traço de personalidade, ele vai ficar sempre querendo saber quem que é o concorrente, quem que é o concorrente que você está vendendo, né? Você não está fazendo negócio comigo, com quem você está fazendo negócio? Então ele vai ficar um pouco meio que inseguro. Então nos relacionamentos, os rígidos, eles têm muita insegurança, tá? E não era para ter, porque são pessoas que são pessoas, né, de uma beleza, tem aquela beleza tudo, mas são muito inseguras. Então vai ser uma pessoa que tem muitos ciúmes, tem aquela, sabe, a pessoa tem que se controlar, tá bom? Mas na dor, pessoal, a dor dele é de ser trocado e traído, tá?